Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é a hora de começar o nosso Atualidades Pampa. Dia 4 de dezembro de 2019. E por aí pipocam nos mais diversos lugares, chegada de Papai Noel, festa para a comunidade, música de Natal. E neste dia de 6, nesse próximo dia 6, tem uma apresentação muito especial ali na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, que fica no centro da nossa cidade. Começa às 19h30 e nós teremos nessas escadarias um palco para uma emocionante tocata de Natal. Obviamente que é uma iniciativa do Comando Militar do Sul, que fica exatamente em frente à igreja, onde cerca de 60 músicos de bandas militares estarão tocando, executando músicas natalinas e obviamente músicas populares de todos os gostos. Tem muitas atrações, começa às 19h30, tem distribuição de presentes, tem uma série de ações também. Mais perto a gente dá uma esmiuçada mais no que será, mas é importante você reservar dia 6 de dezembro, a partir das 19h30, nas escadarias da Igreja Nossa Senhora das Dores, que é um dos lugares mais lindos de Porto Alegre. Mas vamos a alguns dos assuntos que passarão por essa bancada a partir de agora, começando com a manchete do Gustavo Vitorino. Pois começa em Bento Gonçalves, a cúpula do Mercosul, e o ministro Ernesto Araújo fez a sua primeira manifestação. Confirmada a entrega do prêmio Camões ao brasileiro Chico Buarque de Holanda. Fundo público, eu disse público, nosso eleitoral, vai chegar aos 3 bilhões e 800 milhões de reais do nosso dinheirinho, do seu dinheirinho. Pesquisa revela otimismo dos empresários brasileiros para o próximo ano. Enquanto alguns celebram o Natal, lá em Londres a OTAN está preocupada com o despertar da China. Relatório da Controladoria Geral da União aponta graves irregularidades na licitação do programa Educação Conectada. Qual é as cores do novo ano 2020? Começa tudo do zero, que termina em zero. Uau. Casamento entre pessoas do mesmo sexo aumenta mais de 60% em 2018, segundo o IBGE. As notícias são excepcionais, são maravilhosas e... Posso falar? Acho que porque não te importa. Não, mas a senhora deveria repreender o seu Vitorino, que ele está rindo da minha manchete. Não, eu achei a manchete legal. E aí tu resolveu conversar com ele. Não, eu disse para ele que ele vai levar o troco. Vai ter retaliação. Bom, eu quero ver se vai ter, porque tu só... Não, mas o troco vai ser terrível. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Bom, eu pretendia dizer alguma coisa para vocês, que já perdi o fio da meada também, então vamos começar com a manchete do Ruschel, por favor. Obrigado pelo privilégio, dona Magda. A minha manchete ela é cultural, como eu estou sempre com temas pesados e temas jurídicos, como não tinha nada para importunar hoje, eu vou trazer uma pauta leve. Será que vai ser leve? Eu acho que vai ser leve. Eu só tenho que saudar. Ela foi confirmada a entrega do prêmio. Existia um óbice, porque desde que foi anunciado o prêmio, dependeria ou não da assinatura do presidente, e foi reunidos os países que participam, que é Brasil, Portugal e todos os países africanos que participam, que falam a língua portuguesa, constitui isso. Foi deliberado, então, que o prêmio poderá ser entregue a ele. Também superou-se a questão do prêmio, há um prêmio de 100 mil euros a ser compartilhado entre vencedor de brasileiro e português. Também isso já foi pago, então ele será agora entregue, cara, em abril de 2020. Eu peguei aqui para mim, que é a parte cultural, que é o que eu estou trazendo. Mas ele tá com uma carinha de que não é nada satisfeito de ganhar um prêmio, olha a cara. Olha, a cara pra mim dele claro que não é, né, gente? Foi uma cara de que nunca ganhou prêmio, dona Wanda, porque eu vou dizer uma coisa, ele bem jovem. Depois da eleição do Bolsonaro. Pois é que eu ia dizer, a fisionomia dele é de quem está amando o Bolsonaro.
Bem, mas eu vou então em relação ao que ele fez para merecer esses prêmios. Lógico que ele é um ícone da música popular brasileira há muitos anos, mas não é por isso que ele fez merecer esse prêmio. Então ele ganhou por ser um dramaturgo e escritor. Selecionei alguns prêmios dele, ganhou o prêmio Jabuti, ganhou como melhor livro do ano com Leite Derramado e também com Budapeste, ganhou como melhor romance o Estorvo. Então, essa é a história que ele construiu. Ele escolheu a data, que é a Revolução dos Cravos, é uma data importante para, neste dia, ser feita a entrega em Portugal. Então, ele ganhou diante de um júri internacional como esse. Ele foi merecedor de um prêmio, um homem que tem 60 e poucos anos, construiu uma história através da música e da dramaturgia e como escritor. Então, acho que é orgulho para todos nós. Pergunto ao Marco Barcelos o que ele acha disso. Eu acho que ele tem 70. Ele tem 70 e pouco. Você já passou a barreira. Revolução. Desculpe, porque eles são contemporâneos. Caetano, ele, o próprio Roberto Carlos, tudo estão 74. Todos eles passaram 70. A Revolução dos Cravos acontece em abril e foi uma data histórica para Portugal quando é derrubado o primeiro-ministro Marcelo Caetano, o herdeiro de Salazar. Salazar que foi ditador lá durante muitos anos e segue aquela mesma política. A partir da Revolução dos Cravos, que foi iniciada através da Rádio Renascença. A Rádio Renascença começa a transmitir marchas militares e aquilo foi o sinal para que tudo parasse. O Estado toma conta do país e depois de devolver os castelos e todas aquelas propriedades. Então é uma data importante. Abril, inclusive uma das pontes ali do Rio Tejo, que corta, que vai até Almada, no outro lado do Rio Tejo, leva esse nome, o nome de abril. Eu não me lembro dia 2 ou dia 4 de abril. Qual é o dia aí de abril? Que ele vai receber? Dia 24 de abril? Peraí que eu tenho a data anotada. É o nome da ponte, esse é o nome da ponte lá. Então foi uma revolução que causou, inclusive, a vinda do professor Marcelo Caetano, que veio para São Paulo ser professor numa universidade de São Paulo. Então ele veio para cá, morreu em São Paulo e não voltou mais para a sua terra. Por isso da importância desse prêmio. O governo português diz que vai honrar todos os compromissos. E o Bolsonaro diz que só assina no último dia de governo. Por que os cravos têm a ver com isso? Pela importância, nesse dia da Revolução dos Cravos, da libertação de Portugal, da ditadura. A data foi escolhida pelo Chico Buarque, a data é 25 de abril. Agora o senhor falou de um dos livros dele, o Estorvo. Eu queria te perguntar sobre para mim é um estorvo esse livro, que eu não gostei. Por isso que eu estou te perguntando. Ele foi agraciado com essa premiação, um prêmio que tem esse peso todo. E uma literatura? Para mim, como compositor, nota 1000, a Ópera do Malandro e tudo aquilo, maravilhoso. Agora, os livros que ele escreveu, os que eu li, os dois que eu li, eu não gostei, sinceramente. O estorvo é cravo no sagu, né? O dia que tirar o cravo do sagu, eu volto a comer sagu. A notícia, ela virou notícia, viu, dona Maria? Eu não entendi. Ela só virou notícia. Não comeu nunca sagu na vida. Mas eu não entendi a piada malévola dele. Não, que não tem nada a ver, não. O senhor não come sagu, então faz tempo. Pode ser no sagu, pode ser no arroz de leite. Só para que não pareça que... Só um minutinho, vamos deixar a notícia Só vou terminar, então, só para que não pareça que estamos trazendo notícia já dada, que a escolha já havia sido feita, mas havia esse óbice da remoção, da necessidade ou não da assinatura do presidente. E foi agora oficialmente dito que não precisaria, por isso o prêmio agora foi anunciado oficialmente. A carinha dele está assim, disse o Rafael Neto, que ele gosta de um melzinho. Dona Magda, o Vitorino come tanto sagu que fica bêbado. Eu não como sagu. Enquanto não fizerem sagu sem cravo, eu não volto a comer sagu. Aqui, fala, Marconi. A Carla vai te ler. Aqui no nosso canal, na nossa página no Facebook, Atualidades Pampa, o Arro Azevedo diz o seguinte: eu adoro as músicas do Chico Buarque, não me interessa se ele é de esquerda. A Berna diz que o Chico está com 75 anos. O Antônio diz que o Chico Buarque é uma fraude, que compra as letras e as músicas. Isso não é. Foi uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu acho que é um extra do DVD dele. Foi uma brincadeira que ele fez. O poder das fake news espalhadas aí. Exatamente. E a Rosaura diz que nunca gostou de Chico Buarque. A Regina diz a mesma coisa. Será que foi o Chico quem escreveu mesmo todas as obras que dizem ser deles? Porque as letras de música famosas
já sabemos que ele compra, preço de banana, enfim. O papel aceita tudo. Gostaria de saber se o Marne viu o vídeo em que o Chico Buarque confessa que comprava as letras das músicas e assumia a autoria, diz o Pedro de Viamão. Nunca vi isso. Nunca ouvi falar. Então explica, porque tem muita gente achando que é verdade. Na internet, em que o Chico Buarque brinca, ele simula uma conversa com um dos seus músicos, dizendo que tem um cara que faz músicas para ele. Que é um árabe, uma coisa assim, parece que... É um extra de um dos DVDs dele. Mas é uma brincadeira, e as pessoas compartilharam como verdade. É que o trecho saiu só do momento em que ele está falando. Ali, pois é, mas é que assim, uma característica, quem acompanhou a carreira dele, né? Ele compunha como mulher muito bem. Ele tem uma característica, ele fez várias músicas compondo ao lado da mulher, e até foi um viés que se destacou muito, que ele tinha esta sensibilidade como compositor ao fazer essas músicas, né? Construção é uma das melhores letras que eu acho que eu já vi na vida. Não, maravilhoso. Eu gosto muito. Construção tem uma característica... Ela tem, na língua portuguesa, ela tem uma estrutura que é diferente. A última palavra dos versos, todas as últimas palavras dos versos são paroxítonas. Ela tem uma estrutura... E o nome da música é Construção. Imagina o trabalho que deu construir essa música. A construção... O senhor é um poeta. Não, é uma música conhecida, é uma música maravilhosa. Mas a questão... Uma das melhores coisas, a questão é que ganhou ares políticos, né? Exatamente, por isso que eu brinquei com o Ruda. Será que vai ser tão ameno? Ele pode... Porque tem a questão do Bolsonaro dizer que vai assinar. Os comentários se propiciam a tudo, né? Mas uma coisa era importante é a gente fazer essa releitura da carreira de alguém tão importante. Muita gente questionou e até condenou a ideia de transformar esse prêmio, essa premiação, em algo político, em levar para esse lado. É que é inevitável, né? A figura de Caetano, assim como os outros de Chico, assim como o Caetano e outros nomes aqui que o Chico citou, é que essas figuras, elas têm no passado histórico um lado político muito forte. São ativistas políticos. Então é óbvio que seria politizado de certa forma. Eu até me lembro que no rádio eu comentei que me pareceu coisinha de criança, sabe? Mas a presença do presidente não cortaria pela raiz essas insinuações? A presença do presidente... Não, mas na verdade não é nem a presença, ele teria que assinar a portaria liberando... Mas sinceridade, o Chico é um excelente músico, um excelente compositor, isso não se questiona. Sim. Mas ele tem o direito de ter um lado político, né? Ele tem um lado. Respeite-se. Ele é o típico comunista de iPhone, tem apartamento em Paris, aquelas coisas, né? Por que ele não pega a fortuna dele e não vai para a favela lá? Distribui no Rio de Janeiro, tem cheio de gente precisando. Tá cheio de gente pobre lá no Rio de Janeiro. Ou então, não quer fazer uma coisa populista como essa? Mantém uma fundação, uma escola. Pega esse dinheiro e mantém uma fundação Chico Buarque, uma escola para crianças carentes da favela. Mas aí não E o uísque? Aí não, o uísque é caro. Moça, o socialismo funciona até acabar o dinheiro do outro. Né? É verdade, é verdade. Carla, a tua notícia? A minha notícia trata de uma realidade que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que os nossos telespectadores, tenho certeza, alguns já estão se manifestando dizendo que a notícia não é boa, mas enfim, é a realidade. Foi uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e que foi divulgada nessa quarta-feira sobre o aumento de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A pesquisa foi feita em 2018 e compara os números com 2017. O aumento foi de 61,7%, 9.520 casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo em 2018, 5.887 em 2017. Esse número é maior entre mulheres, porque as mulheres gostam de oficializar as relações, aumentou 64,2% entre mulheres, passou de 3.387 de 2017 para 5.562 em 2018. Já entre os homens, o número é alto também, 58,3%, 2.500 para 3.958. Lembrando que desde 2013 nós temos uma resolução do CNJ que obriga os cartórios a realizar as uniões entre os homossexuais. Em contrapartida, o total de casamentos civis caiu 1,6% neste ano. Também o divórcio aumentou
3,2% no número de divórcios em 2018. Então, em 2018, a média é ficar junto 14 anos, do início ao fim. A média era, em 2008, 10 anos antes, 17 anos. Então, se percebe também nessa pesquisa que o tempo que as pessoas conseguem ficar juntas, ele está diminuindo. Divórcios entre casais com guarda compartilhada aumentou bastante o número, porque a gente também tem a sanção da lei de 2014, a lei 13.058, que a guarda compartilhada passou a ser prioridade. Então, mudou a legislação. Exatamente, aí aumentou bastante. Que eu, aliás, quero observar que sou contra, viu? Eu sei que tu ia fazer essa observação. Sou contra porque a rapaziada está usando isso para escapar de alimentos. E a quem acaba... sim, eles usam guarda compartilhada. Aí o juiz diz, olha, diz a lei, que a responsabilidade é 50% da senhora, 50% do senhor. Guarda compartilhada não tem alimentos. Tá bom. A mulher fica 25 dias por mês com a criança e de vez em quando uma lana aparece lá para dar uma olhadinha. Pois é. Mas inventaram, né? Inventaram, né? Nunca se casaram tão tarde as pessoas. Aumentou muito a média, né, da idade. 30,8 para homens e 28,2 para mulheres. Então, a gente tratou até desse assunto ontem, né, como as pessoas estão adiando a paternidade, a maternidade, e isso se reflete também nas uniões, nos casamentos. Ou seja, vocês estão na moda, meninos, retardando cada vez mais as relações. Eles não fazem Mas eu não retardei de propósito, a procura é intensa, Santana. Há 40 anos atrás, os homens, em média, casavam com 26 anos e as mulheres com 23 anos. Ah, mas é um horror também. Daí se concluiu o Vitorino não faz parte dessa época. O Chicão também não. Mas é um horror isso. As pessoas não sabem nada da vida. A sua sinceridade, dona Magda, foi mastodôntica. Olha aqui, falando em minha sinceridade, a dona Luciana diz assim, importante separar as coisas. Uma é Chico Buarque, cantor, compositor, outra é Chico Buarque, ativista político. Concordo com Mari. Boa noite a esta bancada nota 10. Luciana, por falar em bancada nota 10, boa noite, programa nota 10, diz o Alexandre Mahler. Gosto muito de assistir, mais ainda quando a Magda perde o controle sobre essa trupe. Ha, 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 ha. A propósito de Chico Buarque, a propósito de cantor, compositor, eu não sei qual de vocês que acompanhou a Rádio Grenal e qual de vocês sabe aquela letra. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Nós temos um cantor aqui nessa... O senhor cantou lá. É do Zé Augusto. Presta atenção. A cara dele. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Todo mundo. Olha, eu quero dizer uma coisa. As nossas telespectadoras e os nossos telespectadores, as telespectadoras, mas ficaram com uma inveja mortal da Rádio Grenal e querem que tu cante aqui ao vivo. Tá, eu vou fazer um convite para quem entre no meu Facebook. Lá tem um violão. Não, tem apresentação minha com o Vitorino. Uma palhinha, porque tu cantou na Rádio Grenal sem nada. Mas eu acho que melhor que... Por favor, a capela. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Tá bom, Marne, tu tá passado, Marne. Não, eu fico saudoso da minha época. Olha, o Marne ficou mais... Com emoções. Tá bom. Quase solucei aqui. Mexeu com as emoções ali. Como é que é? Quase solucei. Mexeu com as emoções ali. Mexeu com as tuas emoções. A Rádio Grenal, a Hebe Camargo. Ficou toda... a Rádio Grenal, só Olha, que a Rádio Grenal, ela tem esse A programa. Tônia Carreiro, Hebe Camargo. Pelo menos eu tive, o senhor eu não sei. Grosseria! Essa foi no joelho, ó.
Esse programa... O senhor me contou isso. Esse programa é retaliação. Chama o VAR, foi muito agressivo. Chama o VAR. Esse programa é um dos líderes de audiência, foi indicado ao Prêmio Press. E lá os participantes têm o hábito de, ao final, cantar uma música. Nós temos o champanhe do nosso Roberto Pato Mori. Mas o Pato só canta champanhe. Né? E não tem vários intérpretes ali. Então eu, como convidado, tive que cantar esta música. Então tá, dada a devida explicação, Carla Krieger. Também quero dar uma explicação para a Rosângela, nossa telespectadora, que se manifesta dizendo o seguinte: que atraso, Carla, chamasse relações homoafetivas. E outra, você tem um companheiro, constrói um patrimônio junto e quando um morre fica para a família. Primeiro, eu acho que a Rosângela não acompanha o que eu penso já há muito tempo e que eu explano nessa bancada. Porque desde a Cássia Eller, que foi a precursora de tudo isso, o processo dela junto com a mulher dela, que o pai da criança veio tentar alguma coisa só depois que ela tinha falecido. Não, o pai dela. Cássia, perdão, pai da Cássia, exatamente, o pai da própria Cássia, que tinha sumido, que tinha desaparecido e tudo mais. E quando ela faleceu, ele queria alguma coisa... Ele queria o espólio, que é os direitos das músicas, as gravações, que é uma grana, né? Que rende até hoje. E aí, desde aquela época que eu me manifestei dizendo... E fora a guarda, né? A guarda da criança também. Na verdade, a guarda da criança era pretexto para ele ficar com o espólio. Pretexto, exatamente essa era a história. E desde então eu me manifesto no sentido que se as pessoas construíram, sejam elas homoafetivas, ou eu não posso dizer homossexual, eu acho que esse que foi o problema. Ou posso, Ana, porque não sei agora. Posso dizer homossexual, essa coisa. Não, porque a Ana que faz parte, assim, sabe? Ela é a mais jovem. As pessoas não se ofenderem comigo. Não tem problema, tu vai dizer um termo hoje, amanhã já vai surgir outro. Não, vai ser um horror, né? Já vai ser ultrapassado. Então, se as pessoas constroem junto, né? Um patrimônio, uma vida, constroem sentimentos, constroem relações, é óbvio que eu penso que a pessoa que viveu tudo aquilo com aquela é a merecedora de ficar com tudo que foi construído e não uma terceira pessoa que tem o sangue, mas que nunca esteve junto dentro da relação e que nunca acompanhou a própria filha. Então, desde então, Rosângela, eu me manifesto dessa forma. Eu acho que a senhora é que não acompanhou. Eu quero só fazer um comentário técnico sobre o teu comentário, que essa estatística, ela está maculada porque ela foi às vésperas das eleições e houve muito boato que direitos seriam suprimidos e inclusive que seria suspenso a possibilidade do casamento dos homoafetivos, dos homossexuais. Então eles procuraram muito intensamente e fez com que essa estatística se elevasse. Eu acho que ela vai para um padrão de normalidade. Esta normalidade ela é do segundo semestre do ano de 2018. Mas um dado que me chamou a atenção é como está sendo proporcional, né? Enquanto tem aumentado, e é claro por toda, né, a sensação de que agora há uma segurança, né, uma possibilidade de se estabelecer esse relacionamento, em paralelo os héteros, né, têm diminuído muito. Tem diminuído. Né, estão evitando novos relacionamentos ou consolidá-los, né, tratá-los como não um casamento ou não uma união estável, como tem a balança tem trocado, né? É uma curiosidade comportamental até. Eu acho que tem um componente aí de orgulho, né, de novos tempos, de iniciativa, de parceria, cumplicidade. De passar muito tempo calado. E além disso também a pressão social é muito grande, né? Porque queiram ou não queiram, ainda existe preconceito. Existe preconceito. E esse preconceito, pressiona essas pessoas que decidem por fazer a coisa dentro da lei, embora eu dizer aqui, hein? Uma lei errada. Tinha que ter feito uma PEC e alterado a Constituição. Da mesma forma que... O artigo 236 diz que o casamento é a união não uma resolução entre um homem e uma mulher. E não uma decisão do STF que decidiu. O STF é que legisla, né? E nesse texto tem a continuidade, né, dessa união entre um homem e uma mulher pela manutenção do Estado. Que é a ideia de que aí então vão reproduzir, gerar novos cidadãos que vão... Então tem um complemento que quase nunca é citado, né? Sempre tem a frase termina essa é uma encrenca que tem ido parar nos tribunais. Por exemplo, alguns casos que definem a mulher nas prioridades dos julgamentos. Por exemplo, se um casal homoafetivo tem um filho, quando separa, quem terá prioridade? Vamos à lei, não é isso? Que é a guarda compartilhada. Aí começa o problema.
Aí começa o problema. E quando eu falo em casal homoafetivo do sexo masculino ou do sexo feminino, não muda nada. Tá, mas eu não entendi o problema. O problema está no fato de que dificilmente os dois podem cuidar da criança. Normalmente, um cuida da criança. Sim, mas daí tem isso um juiz para decidir o caso concreto. Sim, mas isso se aplica ao caso do casal homoafetivo masculino e homoafetivo feminino. E aí é que começa a encrenca. Por exemplo, um casal homoafetivo feminino. Uma delas trabalha, a outra cuida da criança em casa. Na hora de separar, como é que fica? Mas acho que na estruturação moderna, acho que até os pais, né, quando a gente fala de relações heterossexuais, os dois trabalham, na realidade. É uma concepção, acho que não existe mais aquela figura. Olha aqui, ó, relação homoafetiva. E mesmo que tenha, acho que é da mesma forma. né? Mas como se trabalha? Então quem cuida das crianças hoje? Não, é isso que eu quero colocar. Homens e mulheres. Pois é, mas eu acabei de dizer que normalmente quem fica cuidando é a mãe. Eles mudou muito isso. Eles fazem aquela separação. Mas então a mãe, entre aspas, num casal heterossexual, olha, eu pensando como eu tenho que falar. Mas a mãe será aquela dentro do casal homoafetivo, a mãe, entre aspas, é o que cuida da criança. Mas também tem pai que fica cuidando da criança porque ele tá desempregado. É que eu acho que não. A mãe que deu útero. E quando for adotado? Não, é que eu acho que quando a gente trabalha dentro dessa estruturação, a gente tem que entender que nós temos por objetivo, e acho que é isso que está gerando um problema, é que a gente tem a figura ainda da família antiga, onde a mãe fica em casa, o pai acaba sustentando. Acho que isso já mudou bastante essa dinâmica. E nos casais homoafetivos são relações normais. Tanto que não existe até uma reclamação dos próprios que vivem esse universo, né? Quando chega até na escola. Mas quem é a mãe, quem é o pai? Quando tem dois pais e duas mães. Você se contradiz, Ana. Você diz que as relações dos casais homoafetivos são normais. E as relações normais são um trabalha, o outro cuida da casa e dos filhos. Não, eu falei isso há 1000 anos atrás. Hoje nós temos outra concepção da situação. Não, você está querendo transformar a exceção numa regra geral. A regra geral é essa. Um cuida do lar, das crianças, o outro trabalha e alimenta a casa. Passando para 2019, né? Virando a página do 2019 é assim. Olha, Vitorino, eu não sei quais as famílias que tu conhece dentro dessa ideia. Eu conheço muitas. E a grande maioria é a mãe cuida da criança e o pai trabalha. Ponto. Mas não é assim mais. A gente até tem dados. A regra geral é essa. A gente tem dados hoje, as mulheres são as provedoras. As mulheres são as provedoras. Deixa a Ana encerrar, depois que é uma questão até que é bastante discutida, porque até as escolas têm que reaprender esse fato de quando vem um casal homoafetivo, quem é a mãe, quem é o pai, quando você tem duas pessoas do mesmo sexo. E essa concepção não existe mais aquela figura materna, que a mãe cuida mais, que a mãe é mais carinhosa, que o pai é mais linha dura. Acho que essa reestruturação que já acontece nas famílias, né, que a gente tem em relações entre homens e mulheres, a minha mesmo é assim, não existe uma figura amorosa de mamãe e uma figura rígida de papai. Então até isso tem que ser repensado e é uma coisa que a sociedade, né? São duas mães e dois pais. Os dois vão no dia dos pais e as duas vão no dia das mães. Quer concluir alguma coisa? Eu queria dar uma contribuição, só que o Marconi sempre faz bons questionamentos, eu só queria esclarecer a minha visão sobre isso. Eu acho que os casais homoafetivos já existem há muito tempo, eles estão buscando a regularização patrimonial que foi permitida. Desde que o mundo é mundo, né? Os heterossexuais aconteceu ao contrário. Como a lei evoluiu muito, não precisa mais casar, hoje está praticamente muito fácil caracterizar uma união estável. É verdade. Né? Então, tu não precisas mais ir buscar a proteção. Se eu inicio um relacionamento com alguém, começo a ter o hábito de estarmos juntos, me apresento para a sociedade com essa pessoa, compro um carro, é dos dois, amigão. Não tem mais escapatória. Então, tu não precisa mais casar para regular isso. Eu acho que é por isso que o casamento não precisa mais ser executado da forma tradicional que era. Muito bem. Compreendi. Mudando completamente de assunto, mas não sem atender o pedido dos nossos telespectadores, a manchete do Scantofani foi sobre as cores para o ano que vem. Tem gente já querendo se programar e saber o que vestir e se não vestir, fazer aquele famoso patuazinho assim que tu põe todas as cores que tem que ser, porque senão tu vai virar um arco-íris, né? E faz um brochezinho assim, coloca na roupa. Fale essa manchete, doutor Chicão. Doutor Chicão, realmente eu poderia ser chamado doutor, porque eu tirei pós-graduação com doutorado na PUC em História. Pois é. E doutores aqui na mesa são chamados, eu não, né? Porque eu tenho esse estilo aqui, eu não tirei nada, deixei tudo no lugar. Hã?
Eu não tirei nada, deixei tudo no lugar. Não, tu não pode falar de mim assim. Vamos à tua manchete, por gentileza. Eu vou dar um beijo para a presidenta do meu fã-clube em Gravataí região, a Jaqueline Lani, sempre ligada aqui no programa. E depois fazer também um abraço aos 45 anos, oxalá, do pai Chiquinho, que é um grande amigo meu, juntamente com o pai Paulinho, estão fazendo do sábado um evento no mercado público, angariando fundos para o Lar Santo Antônio e o Hospital de Alvorada. Eu acho muito legal o cara que nem eu, que larga o seu tempo, o seu lazer, tudo para ajudar o próximo. Deixa eu te ajudar nessa notícia. É o pai Chiquinho de Oxalá, que está hoje completando 45 anos de sacerdócio e tem um jantar hoje, que até ele nos convidou. A gente não pode estar aqui trabalhando e domingo, sábado é outra coisa. É aquele evento que já teve. Exatamente, isso aí. Mas, dona Magda, as cores do verão, do próximo ano, o próximo ano tem uma característica, ele é 2020, zero, quando é 20, ou 1910, ou 920, o 2020, ele, segundo a Umbanda, é um recomeço. Então, existe 3 cores e uma outra meia cor. A cor básica, branco. Depois, vejam só, preto, porque o preto blinda as coisas boas das coisas ruins que tentam nós atingir todo dia. E o vermelho, que é a cor de Ogum, e o lilás. Então, eu acho que você, para estar bem vestida, você é um homem com uma camisa branca, punho preto, os botões vermelhos e um detalhe lilás numa fitinha. Isso aí vale também para a mulher, dona Maria. Tá bem, então essas são as cores, branco, preto, lilás e vermelho. Vermelho. Mas o básico, o maior, é branco, preto e vermelho. Muito bem, muito bem. Quem tá rasgando papelzinho aí, minha filha? Tá fazendo o amigo secreto? Bem devagarzinho para não fazer barulho. Tá fazendo o amigo secreto aí, ó. Vai fazer o amigo secreto. Nós vamos fazer na presença de todos vocês. Que eu fiz aqui dois nomes repetidos. Carla, pode devolver? Não vai ter papelzinho a mais, que nem no Congresso. Não vai ter papelzinho sobrando. Tirei o meu mesmo, hein? Isso aí. Isso acontece. Opa, tirei o meu mesmo. Vamos Roberta, tua manchete, enquanto a Carla trabalha no nosso... Amigo secreto. Não, amigo secreto. Magda, seguindo a linha de otimismo da nossa economia, uma pesquisa feita pela Deloitte, que é uma instituição muito, enfim, respeitada no nosso país, ela estudou 1.300 empresas que respondem por 50% do PIB nacional juntas e perguntou uma série de questões a respeito do que os empresários esperam e o que eles pretendem investir agora em 2020. Por quê? Porque eles querem ter uma perspectiva do que se mantém e o que não vai se manter dentro desse otimismo, que muitas vezes o próprio mercado, a bolsa, isso já sinaliza muitas vezes. Mas nada como chegar ali no empresário, bater na porta e dizer, tá, mas o que tu já estás planejado? Pois essa pesquisa mostrou um otimismo. De 10 empresários, 7 estão dizendo o seguinte: nós estamos já com planejamento pronto, independentemente da economia crescer ou não no ano que vem. E no que eles estão já planejados? A maioria vai adotar novas tecnologias nas suas indústrias e é importante, apenas 5% desses empresários, dessas indústrias, entendem como 2020 negativo. Todas elas responderam que não pretendem demitir e que pretendem sim admitir ou manter o seu quadro funcional. Então isso também é positivo, por quê? Porque são indústrias que querem admitir ou manter empregos formais, esse de carteira assinada. A maioria, como eu disse, então, vai adotar novas tecnologias. Depois, eles também querem qualificar os seus funcionários. Então, vejam como a cadeia da economia começa a girar. Porque daí tem que ter o quê? Alguém que vai ensinar e qualificar esses funcionários. Lançar novos produtos e serviços, investir em pesquisas, substituir ou comprar novas máquinas. De novo, outras indústrias vão vão vender máquinas, né? Ampliar pontos de venda. Eles também entendem, tá, que o mercado brasileiro tem um grande potencial de crescimento. Eles acreditam que vai haver sim um ganho
grande nesse novo momento do nosso cenário econômico, que com os juros baixos, o que vai valer? Investir na produtividade, que é o que vai acabar gerando mais emprego. Mas os empresários reclamam de um aspecto que esse sim é muito estratégico. Não adianta a gente ter boa vontade se não tem recursos para aplicar, pois 70% desses empresários reclamam dizendo que os bancos de varejo oferecem altos custos, 60% reclamam da alta burocracia dos bancos de fomento. Então, eles precisam resolver esses probleminhas justamente para quê? Para que a roda da economia siga. Então, ontem a gente falou que o PIB cresceu na indústria, cresceu nos investimentos privados, o governo está deixando a iniciativa privada começar a fazer, porque governo, não tem mais por onde fazer investimentos, não tem dinheiro em caixa, e também a expectativa. Então, quando há essa expectativa, todo um círculo virtuoso inicia. Então, seguindo na ideia aqui que o nosso Chicão traz de ano novo, 2020, é muito importante, a gente conhece, quando pesquisa cenários econômicos, quando o ano inicia com um cenário onde a expectativa é positiva, geralmente há crescimento substancial, que é o que esses dados estão nos trazendo. Olha, como se bastasse já a situação do nosso estado, a situação das falcatruas no nosso estado, sem falar do país, mais uma hoje foi estourada. Operação combate fraude na venda de medicamentos no Rio Grande do Sul. Este assunto, essa notícia na íntegra, está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, está repaginado, está sendo repaginado, está mais fácil de você achar, está ficando bem bacana. E você pode tê-lo na plataforma da sua preferência sem custo algum. Você só baixa o aplicativo na plataforma e tem as notícias, pois o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Rio Grande do Sul, que é formado pelo Ministério Público, Receita Estadual e PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, na manhã desta quarta-feira deflagrou a operação que chama Balsas, justamente para conter esse esquema de fraude tributária na venda de medicamentos. Eu sei que, vou dizer uma coisa para vocês, atualmente esse dinheiro desviado, se tivesse sido pago nos impostos, ele gira ao redor de 150 milhões de reais em ICMS. Isso tudo é uma operação de um conglomerado formado por um atacadista de medicamentos com sede em Canoas e empresas que distribuem os remédios em farmácias de todo o nosso país. É grande o rombo, é grande, e aí dá para ver a conta do Estado e ver a conta da fraude. Como é que chega a esse montante? Eu acho que essas montagens de fraude não é bem fraude, é sonegação. Sonegação. Não, mas tem uma fraude de fabricação e tudo, é longo, eu não estou querendo... Nós temos uma legislação que é extremamente... A nossa legislação tributária é uma teia de aranha. É verdade. É cheia de corredores obscuros, enfim... Pegadinha, né? Pegadinha. Aí tem coisa que depende de interpretação. Por exemplo, eu não vou dar o nome aqui, mas tem uma grande empresa de Porto Alegre que a prefeitura resolveu cobrar uma diferença de ISS. Quebrou a empresa. Tá vendo? Quebrou. O proprietário pegou a chave da empresa, chegou na prefeitura e disse: aqui, eu tomo para vocês. Apresentaram uma conta de 7 milhões, 8 milhões, negócio assim. Então, a fraude acaba sendo um grande negócio também porque essas multas, elas são completamente fora da casinha. É verdade. Não vamos longe, vamos avançar. Existem alguns cálculos que são adequados, não pagou, é tanto de imposto, reajuste do valor, mais a multa. Mas esse negócio de multa de 100% do valor do imposto devido, aí o valor do imposto devido é o que passa na cabeça do auditor fiscal. Um cara que ganha 30, 35 conto e quer manter aquela graninha mais os penduricados, por quê? Porque ele precisa arrecadar. Mas aí gera uma multa desse valor, a multa o cara não quebra. Até vou dar um nome aqui, de repente vou estar até falando demais, vão me xingar, mas é o caso, por exemplo, da RBS.
aquela encrenca toda da Zelote, aquilo ali não é dívida, aquilo ali foi uma multa que aplicaram o negócio fora da casinha. Uma multa de $500 milhão. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Se aplicar multa de 100%, 200%, 300%, aí todo mundo fica atacando a empresa, atacando o empresário, que o empresário é isso, que a empresa é isso, que a empresa é isso. Pô, os caras tomam umas multas fora da casinha. O fiscal achou que poderia, quem sabe, ter arrecadado pela média, o diabo carrega da mãe do Badanha, que estava na... Por isso que tem que fazer essa reforma tributária. Mas não adianta, o problema todo é o seguinte, mesmo a reforma tributária, Roberta, vai passar na mão de um auditor fiscal. Esses caras perdem contato com a realidade. Eu tenho cada ITCD que vocês não acreditam. Dia desses... O cidadão avaliou uma casinha modesta no Jardim Itu Sabará, que é um bairro modesto, humilde. Uma casinha. O fiscal avaliou 350, 400 mil a casinha. Pô, mas meu amigo, olha aqui, um terreninho de 10 por 30, com uma casinha modesta, coisa e tal. Não. Eu tenho coisas lá, imóveis que foram comprados por 450, 500 mil reais. Ah, eles avaliaram em 800 mil. Aí tu paga um ITCD, um ITBI, um I desse, o diabo carrega. E você não tem para quem recorrer. Aí depois, quando existe essa rejeição à máquina pública, eu disse e vou repetir, o maior câncer da sociedade brasileira hoje é a máquina pública. Não é o funcionário público. Eu sempre faço essa ressalva para não ter ataques histéricos. É a máquina pública, é o maior câncer do país, é o maior inimigo do cidadão hoje. youtube.com/TV Pampa, ativa a sinetinha que fica do seu lado direito no vídeo, você recebe as notificações do Atualidades Pampa. @atualidades.pampa é o endereço do nosso Instagram. Assim como você também pode nos acompanhar através do YouTube, youtube.com/TV Pampa, que eu já falei, facebook.com, Atualidades Pampa, e-mail atualidades@pampa.com.br, WhatsApp 999-777-001, Ana. Tua manchete. Bom, a gente falou bastante a respeito do Donald Trump aqui nessa semana e principalmente na cortina de fumaça que ele tentou levantar, até citando o Brasil e a Argentina, para fugir um pouco do foco da discussão que nos Estados Unidos é o seu processo de impeachment. Ele foi então para Londres, para uma reunião da OTAN, para comemorar os 70 anos da instituição, que trata a respeito dos interesses econômicos e políticos e sociais de 29 países, e estavam presentes grandes lideranças dentro desse evento, só que todos eles se atentaram a falar da China. A gente também vem falando bastante da China no seu crescimento econômico, mas eles foram pelo lado bélico, onde a China apresenta o segundo maior investimento do mundo no setor de defesa. Ele vem desenvolvendo diversas armas e plataformas para utilização até na espionagem e principalmente quando a OTAN fala a respeito da criação da tecnologia 5G e de uma rede de comunicação interligada mundial, onde as pessoas estão pensando, nós teremos acesso, mas quem também tem acesso a essas redes? Até olhando alguns documentários a respeito do assunto, a gente vê como é frágil esse sistema e como as pessoas podem acessar informações muito importantes a respeito, tanto nossa, mas também dos estados, né, dos países ao redor do mundo. Então esse foi um foco central da discussão, porque a China não garante nenhuma forma de não estar espionando, tanto que países da Europa acusaram a China de ter roubado produtos intelectuais e também produções intelectuais dos seus países para utilização no seu próprio país. Então essa celeuma, essa discussão acabou num tratado oficializado, assinado por todos que estavam presentes, para que a China dê uma resposta imediata a respeito dessas investigações e principalmente no envolvimento de pagar, né, essas empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias 5G que podem no futuro usar como espionagem, porque eles vão utilizar, né, eu investi, então agora vocês precisam me dar esses dados, isso precisa acontecer. Claro, isso divergiu algumas opiniões, porque alguns países não quiseram, aqueles que recebem o investimento pesado da China, mas aqueles que não recebem estão em conflito econômico, os Estados Unidos sendo o principal deles, falou que precisa agora, é retaliação, se não tiver explicações, as coisas vão ficar piores e vão exigir algumas soluções, que ainda não foram discutidas, mas soluções desses países europeus. Então a coisa esquentou e agora a China tem que se posicionar sobre o assunto. Falando em soluções, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já está se preparando para o verão? Claro que sim, né? Não? Então vá
na Pelo 100. A depilação é segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. É bom lembrar que com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva, possui cabines individualizadas com a depilação feminina e masculina. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela enquanto eu estou falando. Ou, se preferir, vai direto em um dos 3 endereços. Só para lembrar que nos feriados de Natal e de Ano Novo, a Pelo 100 vai atender nos seguintes horários. Dia 24 até o meio-dia. Dia 30, das 8 horas até as 19 horas. Conhecida como 7h30 da noite, tá bom? E no dia 31 vai estar fechado. Então tá aí todas as dicas, se organize, antecipe a sua depilação e fique lindíssima para o final do ano. Não deixe para a última hora, vá na Pelo 100 mais próxima de você. Sempre tem uma. Muito bem. Marconi, a tua manchete? Pois é, mais uma preocupação, já que a gente citou a questão da fraude, né, que foi trazida aqui, nós tivemos mais uma na área da educação. Para a gente pontuar do que se trata, em novembro de 2017, o presidente Michel Temer lançou, então, o programa Educação Conectada. Era um programa aí com um objetivo bem interessante de modernizar também a realização do Enem, modernizar as salas de aula, né, ter aí computadores, acesso à internet de banda larga. Os objetivos eram bastante interessantes, né? Tinha a ideia de formação continuada de mais de 5.500 professores e nos municípios espalhados do país, a aferição de desempenho das escolas ser constantemente realizado. Pois muito bem, em novembro de 2017 esse programa foi lançado e chegou em setembro de 2018, esse programa teve a sua licitação cancelada e ele não atingiu as metas. Agora, recentemente, em novembro deste ano, o Ministério da Educação, anunciou que ia retomar o programa e realizou um aporte interessante, aí, valores, né, consideráveis. Foram quase 115 milhões de reais que foram aplicados no programa, para atingir aí cerca de até 12 milhões em média de estudantes. E aí o que acontece? Em outubro deste ano, a Controladoria Geral da União foi alertada então por um programa, por um sistema que chama-se Análise de Licitações e Editais. Ele tem até um nome curioso, ele é conhecido como ALICE, né, pela sigla. Houve um alerta e esses alertas eles são automáticos, eles são mandados automaticamente para a Controladoria. E o que esse alerta dizia, né? Que foram encontrados diversos problemas nas licitações. Foi feita então uma auditoria de análise preventiva do pregão eletrônico e aí, né, o que aconteceu? O valor não foi entregue, não foi nem perto, né? O valor então que era direcionado para o programa não foi direcionado, equipamentos que deveriam ser comprados não foram comprados e aí bateu o alarme, a Controladoria então pediu esse relatório e esse relatório então comprovou uma irregularidade na licitação no valor, e aí é que assusta, no valor de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais que não se tem ideia do que foi feito, por que esse valor não foi entregue, né? Alguns veículos da imprensa entraram em contato tanto com a assessoria de imprensa do Ministério da Educação quanto da Fundação Nacional de Desenvolvimento e Educação e foi sugerido então pela Controladoria que fosse suspensa toda e qualquer iniciativa referente ao projeto, né? O texto, o relatório recomenda inclusive suspender o certame e submeter o processo para autorização da Secretaria de Governo Digital que é do Ministério da Economia, para então pensar em prosseguir a licitação. É uma pena, né, porque os riscos apontados, eu separei alguns dados aqui, tá? Entre os riscos apontados pela Controladoria estão inconsistências entre a demanda prevista e os quantitativos dos equipamentos licitados, a ausência sequer de uma pesquisa de preço, né? Foi estabelecido, é aquele aparelho ali pronto, são aqueles aparelhos, porque não era pouco, né? A elaboração de uma cotação com uma empresa de porte completamente incompatível com a necessidade que era demandada,
Indícios, inclusive, e aí, né, que vê que tem muita gente envolvida, de acordo prévio entre as empresas participantes, que é quase que uma tradição em licitação fraudada, né? E mais indícios de planejamento meramente formal de contratação, o que, segundo a controladoria, pode ocasionar a óbvia restrição de competitividade. É um escândalo. Quem é que estava no MEC nessa época? Não vou me lembrar. Curioso, né? Também não vou me lembrar quem é que estava, porque era bem aquele período complicado de Temer. Bem complicado, e que tinha estourado. Que o Brasil estava completamente à deriva também, né? E que todo mundo estava de lupa, né? Lava Jato. E mais uma vez a educação sofrendo aí um severo golpe, né? Verdade. Márcio Barcelos, a tua manchete não já falasse, tá tão quietinho. Não, eu só queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, o agradecimento à Vera Piva. Quem é a Vera Piva? Filha do meu querido amigo Túlio Piva. Maravilhoso amigo de tantos e tantos anos. Frequentei a casa dele, frequentei a casa noturna dele, do Túlio, né? E ele estaria de aniversário hoje. Ela me ligou pela manhã, faz uma homenagem pro meu pai, que pouca gente fala. Não, eu falo, eu sempre falo na rádio do Túlio Piva, meu querido e inesquecível amigo. Era um dos reis da noite aqui de Porto Alegre, Túlio Piva. E todo mundo frequentou. Quando Porto Alegre tinha vida noturna, né? Porque Porto Alegre não tem mais vida noturna. O teatro que tem ali na Cidade Baixa... É o nome dele, Teatro Túlio Piva, né? Mas não tem aquela repercussão que deveria ter. E eu quero agradecer a dona Marlene Sauer, que me mandou hoje uma coletânea de livros. 2 livros eu trouxe para mostrar para vocês. O primeiro é do professor Voltaire Schilling, falando sobre o grande Nietzsche, né? Que tem o cérebro colossal. Esse tinha um cérebro colossal. E eu gostaria de ter apenas 2%, não 2% da inteligência e do conhecimento da língua alemã que o professor Voltaire Schilling tem. Também, o pai dele já colocou esse nome Voltaire, né? É maravilhoso. Podia ser diferente. E fala de Zaratustra, fala do super-homem, fala de todos os pensamentos totalmente antagônicos e que foram copiados. A esquerda dizia que era pensamento de esquerda, socialista, claro que ele não tinha nada, e a direita também dizia a mesma coisa. Eu gostaria que tu olhasse de novo, parece o Moitão, assim, entrou no ar espiando o teu livro. É verdade. E o outro aqui, Minha Fama de Mal, Erasmo Carlos. Esse livro é engraçadíssimo, eu já li umas 50 páginas rapidamente. Ele fala da iniciação sexual dele. Como foi a iniciação sexual dele? Não, ele confessa, ele deu problemas e tal. Deu ruim. Foi fazer uma cirurgia, tinha fimose, aquela coisa toda. E aí, ficou traumatizado. E aí teve problemas sérios que eu não posso contar, tem que ler o livro. Não, tem que contar. Não posso contar, porque o senhor Vitorino vai cair de pau aqui, vai começar a me xingar. Que eu não posso. Era justamente esse. Ele tinha problema na fimose. Isso o senhor que é entendido nisso, por sinal, né? O senhor já deu até uma aula. Parou. Não responde, Vitorino. Então é um livro fantástico que eu recomendo para vocês sobre o Erasmo Carlos, o tremendão. Aliás, Erasmo, parabéns, 78 anos de idade, casou com uma moça de 27. Só 50 anos de diferença. Será que tem competência? Erasmo Carlos Tofani. Olha aqui, eu não deixa... Tá, pronto, acordou. É como tu não tem competência de pegar uma mulher de 75, tu fica bravo porque que a minha namorada tem 19. É por causa disso aí. Não, de 75 eu não tenho competência. Para aí, que isso, o telespectador tá vendo. E a tua competência, até com a vovó, ele é competente com a vovó. É verdade. Aquele papo furado todo fim de noite. Justiça do Distrito Federal absolve Lula, Dilma, Palocci, Manteiga e Vacari no processo do quadrilhão do PT. Quem que ele assentou? A Justiça do Distrito Federal. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, absolveu nesta quarta-feira os ex-presidentes, que eu já citei aqui, conhecido como... Os 5 respondiam à ação penal pelo crime de organização criminosa, por suspeita de terem formado um grupo, por suspeita, hein, de terem desviado dinheiro. Pois é, agora eles acharam que não, que está tudo bem. É só dar uma olhadinha, dá uma olhadinha e ver a história desse juiz, que aí quando a gente pode ser. É verdade, Vitorino. Só um pouquinho, teve um juiz no Rio de Janeiro que foi condenado porque falou mal do Gilmar Mendes, ele só pode ser condenado também. Mas aí é diferente. Falou mal. Tô criticando a decisão.
ele disse, esse juiz, deu uma entrevista, gravou um negócio dizendo que o Gilmar Mendes deveria ter recebido alguma coisa quando liberou o garotinho e tal, etc. O juiz se desculpou, ele agrediu o Gilmar e o Gilmar... Mas é difamação. Tu estás incitando a justiça para processar o Gustavo Vitorino? Não vem, então. Não, mas o senhor vai ficar sem carona. O senhor é um... O senhor tá chovendo. O senhor é um pudico. Tá chovendo. O senhor é um pudico. Vai. O senhor é um pudico. Deixa eu mandar um abraço pra Dona Cléia. Que é pudico, mano? Dona Cléia Bontes, lá em Pelotas. Dona Cléia, obrigado pela sua assistência, pela sua audiência. E se recupera logo, tá? Tá, já que tu tá mandando beijo, eu vou entrar nessa vibe e cumprimentar Léo e Lígia Neis, ou Neis, que estão completando hoje, eles são telespectadores assíduos do nosso programa, 65 anos de casamento. Olha, que fofo demais. A idade do Chicão. Um beijo também. Mas só de casado. Mais uma calúnia em cima de mim. Eu não posso tolerar que o Chicão seja chincalhado na bancada. E sou caluniado pelos ciúmes. Quantos anos tu vai fazer? 62, não posso fazer? A velhice chega pra todos. Tu quer brigar com alguém? Briga com ele, que são homem igual a ti. É comigo que tu vem, né? Vai ter retaliação. Só tô te perguntando se tu tá fazendo 62. Vai ter retaliação, não vai ficar assim, não. Eles vão me proteger. Por que tu não aguenta? Não, eu fico chateado porque eu gosto, meu apreço pelo Chicão é muito. E vejo seu Marley também chincalhando o Chicão. Eu fico... dizer que ele tem 65 anos e achincalhar? Porque ele já disse que é 62. Terminou em 62, querido. Bom, já melhorou, era 59, já tá em 62. 59 era a idade de Facebook, era bababá. Falando nisso, primeiro eu quero mandar um beijo pra Zoila, que é nossa telespectadora assídua. Não sou pudico. E depois, falando em redes sociais, hoje a senadora Joyce, é senadora ou deputada agora? Deputada. Ela é deputada, Joyce Hasselmann. Deputada, ela foi depor na CPI, né, da fake news e falou sobre o grupo que diz ela ser coordenado por Flávio e Eduardo Bolsonaro, que ela chama de Gabinete do Ódio. Ela contou que tem informações, inclusive mostrou trechos de conversa que ela disse que, claro, que não vai revelar a fonte de WhatsApp desse grupo aí do Gabinete do Ódio. Ela contou que primeiro uma pessoa escolhida, tem uma lista lá negra, né, que então se faz a tal da fake news em cima dessa pessoa, se organiza um grupo de assessores, deputados e robôs, e se determina um calendário para que as notícias sejam colocadas na rede. E esse grupo, então, avisado, começa a compartilhar os robôs também e que as notícias, então, ganham grandes proporções, que é dessa forma que funciona tudo isso. 2 milhões de robôs, né? Ela tinha dito. E aí ela disse que fez um estudo, pediu um estudo de uma universidade americana, usou um software de uma universidade americana, que constatou que existem quase 2 milhões de seguidores de perfis falsos no Twitter, tanto do Bolsonaro quanto do Eduardo Bolsonaro. Essa dona Joyce, ela precisa de um tratamento médico urgente. Por quê? Precisa de um tratamento psiquiátrico urgente. Por quê? Porque uma denúncia é uma bobagem desse gabinete do ódio. Olha aqui, ó. Todos os parlamentares hoje têm os assessores digitais que cuidam das redes. Todos os parlamentares têm. Todos os parlamentares têm gabinetes, aqueles mais ricos, principalmente os donos de partido, tem gabinete inteiro só para monitorar as redes sociais. Tem que apresentar prova dessa barbaridade que ela disse. Ela não apresentou nada. Ela só fez um discurso raivoso de quem tomou um pé e perdeu 30 funcionários que servem à liderança do governo, e ela, tirada da liderança do governo, perdeu 30 cabides de emprego e uma grana preta para manutenção de tudo isso. E mais, quando a dona Dilma, o seu Lula e o seu Michel Temer estavam no poder, todo mundo sabia que existiam, aliás, está nas contas desses governos, a manutenção de sites, de digitais influencers, esses era permitido, é isso? Os outros não. E cadê as provas? Então, gente, a dona Joyce, até a próxima eleição, dona Joyce. Dona Magda, primeiro eu quero fazer 2 considerações. A primeira delas é que eu desconsidero eticamente
não faticamente, eu desconsidero eticamente qualquer denúncia de quem, enquanto o esquema existiu e dela se beneficiou, depois, quando sai do esquema, aí quer denunciar e ter benefício sobre daquilo que se beneficiou. Então, eu acho que eticamente o comportamento dela, eu acho que se tu participa, se isso aqui for verdade, estou colocando na condicional porque eu tenho muito cuidado com aquilo que digo. Se isso aqui existiu, ela participou, ela conivente, ela devia ter vergonha de noticiar. Eu também acho. Esse é o primeiro ponto. Ela devia ter vergonha. Saiu agora, porque ela não ficou sabendo. Isso, ela não ficou sabendo agora. Não faz 10 dias que ela sabia, né? Não faz 10 dias. Então, se isso aqui existiu, fez. Segundo, ela foi numa... Está existindo uma CPI sobre isso. Ela foi depor, fez um PowerPoint lá e fez as denúncias delas, que eu acho que deverão ser investigadas, como tudo tem que ser investigado, né? Mas eu queria refletir especialmente isso, né? As pessoas se beneficiam, participam, às vezes contribuem, né? E depois vem aqui querer pegar dividendo em cima de uma coisa que até talvez tenha atuado junto. Agora há pouco eu falei sobre o nosso osul.com.br e disse que vocês podem ter acesso às notícias sem ter custo algum, porque é baixar o aplicativo na plataforma. E entre as notícias que estão no Osul, ela é do dia 3. Mas é bem interessante até vocês lerem, que é para vocês participarem. O Hells Futebol Clube realiza todos os anos, e esse ano mais uma vez, o Natal Solidário para as crianças em Viamão e, como sempre, busca parceiros. Vai ser no dia 21 de dezembro, das 15 às 19 horas, e é um evento dedicado às crianças, em especial as do bairro Viamópolis. O local será uma arena da Baixada, localizada na Parada 40, é aberto a todas as crianças do projeto, mas também as da comunidade. Haverá brinquedos, pipoca, cachorro-quente, bolo, achocolatado, presentes, atrações artísticas e musicais variados. Eles estão, obviamente, procurando parceiros, tanto para levar a diversão, levar uns bons momentos às crianças, como participar, acho que fazendo doações das mais diferentes formas. Dá uma olhadinha, a manchete é: Hells Futebol Clube realiza Natal Solidário para crianças em Viamão e busca parceiros. Está no Sul e você pode participar. Olha que legal que eu recebi aqui. O que houve? O número de uma denúncia, um inquérito que tramita em Brasília, onde a deputada Joyce Hasselmann está sendo investigada por uso da verba parlamentar na contratação de uma empresa que gerencia redes digitais e que patrocina ataques a adversários. Essa empresa já responde a 2 ou 3 ações na justiça. A matéria é da Folha do dia 22. De agora? 22 de novembro. 22 de novembro. Que coisinha, né? Perigo de cuspir pra cima e cair no olho. Esse é o problema de cuspir pra cima. E se tiver meleca, fica pior ainda. Não, se tiver veneno, queima o olho, né? Queima o olho. O que foi, Marconi? Também acho, mas o que eu vou fazer? Permitir isso. Eu só fiquei com curiosidade em relação aos 2 milhões de perfis falsos. É de uma rede social? Aqui diz do deputado Eduardo e do presidente Bolsonaro. Mas isso 2 é muito feio. Voltando 2 milhões de seguidores que tem, 2 milhões deles são falsos, que seriam robôs que replicariam as manchetes. Claro, porque o Departamento de Segurança e Privacidade do Twitter é bem bocó mesmo, né? De permitir 2 milhões de perfis falsos circulando pela sua Não, rede. mas isso na realidade é bem incontrolável, né? Para quem conhece minimamente qualquer rede social, a quantidade de perfis falsos e principalmente utilizado da maneira errônea, e não estou falando só de figuras políticas, as figuras políticas se aproveitaram de uma coisa que já acontecia no mercado, vamos dizer, da beleza, dos refrigerantes. Então, a empresa compra perfis falsos para ela ter relevância
relevância na internet, ou seja, quanto mais seguidores tem, mais importante a rede entende que aquilo as influenciadoras. A gente teve artistas que perderam assim relevância porque tudo isso é transformado em lucro. Por exemplo, uma influencer, quanto mais seguidores ela tem, mais interesse a marca tem em patrocinar ela. A marca patrocinando precisa de um retorno de curtidas. Então elas só não compram seguidores, mas elas também compram curtidas. Para quem quiser, tem até cenas bizarras que são os laboratórios de curtidas, que eles estão espalhados na Índia, no Japão, na China, que são milhares de celulares programados para curtir coisas de maneira automática. Então é bem assim. E as redes sociais trabalham de maneira muito intensa para tentar conter isso, porque não é nada bom para elas, né? Mas é impossível, porque quando você tira 100, quando você tira 1000, aparecem 100 mil. É claro, por isso tu vê uma mulher em Porto Alegre que tem 100 mil seguidores, é mentira, é impossível. Não, até é, mas ela comprou. Ela comprou. Ela comprou. Mentira não é, mas ela comprou. Mas deixa eu ver. É 50 reais. Deixa eu ver se eu contribuo um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho diferente de ter likes, né? O que eles dizem é diferente. Eu digo uma notícia, te desabonando, tá? Eu desabono o Marconi. Lanço essa notícia, 2 milhões de perfis falsos vão replicariam isso e eu apago a minha. Né? Eu fiz sabendo que a notícia era falta, é para fomentar uma notícia que desabone o Chicão Tofani. Esse é o princípio, pelo que eu entendi. E é por isso que o pátio tecnológico de segurança e privacidade do Twitter é quase do tamanho de Manhattan. É inacreditável quem já viu toda a equipe trabalhando, é incontável o número de pessoas que diariamente chega até a ser perceptível e até rolar adiante. Mas são derrubados quase que imediatamente. Mas é meio que secar gelo, né? Sim, claro, porque depois que colocado na rede, mas, assim, já tá lá estabelecer que durante todo esse período 2 milhões desses perfis é subestimar a inteligência e a privacidade do Twitter. Mas eu acho que nem foi estabelecido. Ela usou um software e neste momento que ela usou o software, ela percebeu o software, percebeu que existem 2 milhões de perfis. Ou que existiram naquele momento, mas condiz mais com a realidade. É claro. Fotometria, essa Joyce Hasselman, ela é uma criadora de fake news. Na realidade tem, você compra por cotas, é um processo muito, é inacreditável, mas pro mesmo assim, mas o segurança, mas gente, é automático, eles criam softwares que criam perfis, você exclui já tem 3 tá. E por que ela não apresentou prova? Mas a Carla quer fazer um questionamento. Isso que eu ia Pode dar mais corpo para a discussão. Ela falando numa CPI, ela afirmando que tem 2 milhões de perfis falsos e que contribuem para espalhar notícias fakes, isso não é um crime que ela está dizendo que os dois estão fazendo? Sim. Ela tem imunidade parlamentar se isso não for verdade ou ela vai ter que provar isso? Ela tem impunidade parlamentar, não dá nada. Pois é, Vitorino, a Joyce Hasselman, como diria minha avó, esta é outra que o trem não pega. Mas a próxima eleição ela pega. Pega, tu acha? A esquerda não vai votar nela nunca. Pois é, né? Eu acho que a direita agora quer comer o fígado dela. Ela vai se alinhar com o Dória. Ela já está se alinhando. Já fez pré-lançamento à Prefeitura de São Paulo, coisa e tal. O primeiro tombo ela vai tomar na candidatura à Prefeitura de São Paulo. Muito bem. Doutor Ruschel? Pois não, dona Magda. Pois não, fique à vontade. Dona Magda, eu só queria convidar a todos que o Natal, agora estamos com o mês de dezembro, o Natal está intensificado, está difícil conseguir fazer belo. A Estética Mara aumentou o horário de atendimento. Então, quem quiser dar uma prestigiada lá, agora mais horários, foi intensificado isso, então vá lá, Estética Mara. Tá, mas tem assim, até tal hora ou não? Não, vai atender. Acha um buraco na agenda então, lá, assim, estamos atendendo. Vai mês lá de dezembro, vá na Estética Mara e vai sair de lá bela como a dona Ana. Tá, então já que a gente está falando de beauty, eu queria mandar um beijo para 2 pessoas muito queridas que estão me cuidando muito bem lá no Hugo Beauty do Moinho Shopping, que é a Desirê e a Liane. Um beijo especial para as duas. Falar em beijos especiais, a Assembleia Legislativa aprovou a criação de 41 cargos em comissão no Ministério Público. Presta atenção. Em contrapartida, serão extintos 75 cargos de salários mais altos que são destinados a servidores de carreira, mas que estão vagos. A aprovação foi de 29, a votação foi de 29 a 16. E eu quero dizer aos senhores o seguinte: a deputada, por emenda, a deputada Luciana Genro do PSOL, tentou transformar os cargos comissionados em efetivos.
que deveriam ser preenchidos por concurso público, mas, obviamente, a proposta foi rejeitada. A esquerda é pianista. Mário Barcelos. Quem é que tentou? A Luciana Genro do PSOL. Tentou criar o trenzinho da alegria. É verdade, não conseguiu. Mas é bom que se saiba que ela tentou criar o trenzinho da alegria. Quem será a locomotiva? A verdade é que a política brasileira é invada desse tipo de coisa. Meu irmão, um abraço. Você me arrumou quantos votos? Arrumei 200 deputados. Mas então, um cargo para você. Arrumo 1000 na próxima eleição e assim por diante, né? Então, até a filha do Lula desistiu de um cargo que ela tinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Ganhava um dinheirinho lá, disse, eu não vou mais, né? Muito pouco, tal. Mas, sobre a manchete, Fundo Público Eleitoral tem previsão de 3 bilhões e 800 mil. Eles colocaram 1 bilhão e 800 milhões a mais do que o projeto inicial proposto pelo governo. Então não há como um país pobre como o Brasil, com os hospitais falidos, com as escolas falidas, com o ensino cada vez pior, não por culpa dos professores e assim por diante, colocar uma verba de quase 4 bilhões de reais. Quantos hospitais poderiam ser construídos? Quantas delegacias de polícia? Quantos presídios poderiam ser construídos? Mas principalmente as escolas. Quantas escolas primárias? Eu me lembro quando o Brizola lançou as escolas, as 500 escolas, 200 escolas, escolinhas de madeira, para o primeiro, o segundo ano do grupo escolar naquela época. Então, 3 bilhões e 800 milhões de reais é uma soma assustadora. E eles queriam ainda programa de televisão, queriam programa de rádio, queriam tudo. E o governo, nesse momento, que não consegue aprovar praticamente nada. As emendas chegam, não são aprovadas, porque existe esse atrito, né, de direita, de esquerda, essa bobagem toda que prejudica o país. Em primeiro lugar, tem que estar o país. 3 bilhões e 800 milhões de reais. E tem gente que quer partido para quê? Para receber 100 milhões, 200 milhões. E quem é que fica com todo esse dinheiro, senhor Gustavo Vitorino? Isso aí cai tudo na laranjada. Investigaram o PSL, esse do Bolsonaro, mas se investigar esse partido, todo mundo está enrolado. Esses donos de partido, daqui a alguns anos, está tudo rico, milionário. Alguns anos. Atenção, vou dar o nome agora sim dos deputados federais do Rio Grande do Sul, Chicão, que votaram nessa sacanagem. Ou seja, passaram para 3 bilhões e 800 milhões o fundo eleitoral. Ou seja, cada vez que tiver eleição, pegam essa grana e dão para os partidos fazer festa. Você sabe o que isso representa? 1.000 hospitais por um ano. Dinheiro nosso, né? Vou repetir. 38 milhões de reais mantém 1.000 hospitais de pequeno porte por um ano. Seria aproximadamente 35 hospitais para cada estado do Brasil. Hospitais de pequeno porte, não é grande. Uma emergência para 10, 12 pessoas, 2, 3 salas de cirurgia, um hospital pequeno. 1.000 hospitais por ano manteria essa verba que essa safadeza aqui patrocinou. Sim. E eu vou dar o nome dos deputados gaúchos que votaram. Vocês não vão se surpreender, não. Infelizmente, é a turma do, né? Não vê o trenzinho da alegria aí? Deputado Alceu Moreira, do MDB. Deputado Giovanni Feltes, do MDB. Deputado Márcio Biolchi, do MDB. Deputado Giovanni Cherini, do PL. Deputada Lisiane Bayer, do PSB. Deputado Marcelo Brum, do PSL. Deputado Nereu Crispim, do PSL. Deputado Bongás, do PT. Deputado Henrique Fontana, do PT. Deputado Marcon, do PT. Deputada Maria do Rosário, do PT. Deputado Paulo Pimenta, do PT. Deputado Maurício Zedric, do PTB. E deputado Carlos Gomes, do PRB. Esses foram os deputados federais gaúchos que votaram para que a verba eleitoral passasse para 3 bilhões e 800 milhões. Ou seja, com esse dinheiro, nós teríamos aproximadamente 35 novos hospitais aqui no Rio Grande do Sul. O que eles fazem com esse dinheiro? O que eles quiserem. O que fizeram. Nota fria, candidatura laranja, aí some 100 mil aqui, 200 mil aqui, 1 milhão aqui, 1 milhão ali. Pra você ter uma ideia, Vai tentar eu fiz um rateio
com base na última eleição, claro que mudou, mas com base eu fiz um rateiozinho. Vai ter partido, amigo, que vai receber quase R$1 bilhão. Vou repetir. Um único partido vai receber quase R$1 bilhão. Para não empregar um? Por causa das cadeiras da participação no Congresso Nacional. PT, né? Isso não é imoral. Estão roubando dinheiro, então. Estão roubando dinheiro público. Isso é um roubo dentro da lei. Isso é um furto, é um roubo dentro da lei. Eu queria que um desses deputados aqui viesse aqui e justificasse por que isso aqui. Pode mandar, a Pampa dá espaço, direito de resposta, não sei o quê, essas bobagens. Mas tem que vir aqui, tem que ser macho. Sentar aqui na mesa, no meio da gente e debater com a gente. Explicar por que aprovou essa safadeza. Sabe que eu fiquei surpreso com o Zedric e o Biol, com um discurso bonitinho. O Zedric não e me o Biol, sim. Fiquei surpreso com o Biol, com o estadista, no fim todos os picareta, então. Mas tomando dinheiro do nosso... Vitorino, que bom, né, que a gente vive, então, no Estado democrático de direito e a gente pode confiar plenamente nas instituições. Agora esse PT, que partidozinho, né? Assim, eles aprovaram essa barbaridade aqui. Não, eles reclamam que o judiciário... porque o judiciário se concede o alto aumento, o judiciário isso, o judiciário aquilo. O legislativo faz muito pior, rapaz. Muito pior. O país, nós mudamos o executivo. Mas o legislativo, o judiciário continua o mesmo. E quem está governando o Brasil é o judiciário. Quer ver? Hoje impediram a posse do novo presidente da Fundação Palmares. O jeito lá disse um monte de besteira. Ele tinha que ter fechado a boca, né? Do Rock. Tudo bem. Não, é um outro, é um jornalista, não sei o quê, que disse que é vitimismo, não sei o quê. Disse um monte de bobagem, perdeu a chance de ficar de boca fechada. Mas olha bem, a justiça não tem que meter o bedelho nisso. Negativo. Ele tem que ser julgado pela população, o governo que o elegeu, xinga o Bolsonaro, xinga o ministro, xinga o diabo que o carregue, reclama, esse cara não pode estar esse cara. Mas a justiça dizer, não pode assumir porque ele botou não sei o que no Facebook dele. É como o juiz que marca um pênalti que não existiu, para compensar, marca o pênalti para o outro lado. Ou seja, ele não compensou, ele errou 2 vezes. Então a justiça, um juiz federal do Ceará hoje, deu uma liminar impedindo a posse desse cidadão. Sou contra o que ele disse, mas sou contra o que o juiz fez também. Não tem que meter o bedelho nisso. A gestão, isso é ingerência no executivo. É um poder ingerindo sobre o outro. Há horas que nós estamos sobre uma ditadura judiciária no Brasil. Há muito tempo. É só olhar o Bolsonaro tentando governar. Você viu o que o Gilmar Mendes disse hoje na primeira página do UOL? Nós estamos fornecendo matéria-prima para o PCC. Nós estamos prendendo muito, tem que prender menos. E sabe quem é um dos criadores desse fundo, que defendeu abertamente o financiamento público de campanha? O Gilmar Mendes. Puxando a justiça aqui para o nosso estado, o Tribunal de Justiça de hoje deferiu uma liminar que foi pleiteada pelo CEPERGS, que pleiteava que não fosse evitar o corte do ponto dos grevistas, tá? Foi publicado na tarde desse dia 4 a decisão que indeferiu. Então, o CEPERS acaba perdendo momentaneamente. Mas vai aparecer um deputado, como sempre aparece um deputado bonzinho, que quer fazer média, e vai, vamos criar então uma lei que isenta dos descontos os grevistas, como fizeram na última greve. A última greve teve um deputado, não sei quem foi que subscreveu, e aprovaram. E também o tribunal deu como ilegal a greve dos servidores da SUSEP, né? Sim, porque o que acontece? A Justiça do Trabalho, quando ela considera ilegal a greve, é um direito do Executivo estabelecer os descontos. Isso. Sim, né? Claro. Então, aí foram procurar a Justiça Comum. A Justiça Comum disse, não é problema meu. Isso é problema da Justiça do Trabalho e do Executivo. Vocês que se entendam lá. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, sabe... O país perdeu a seriedade, a cidadania é o menos importante hoje. O negócio hoje é o seguinte, se é contra mim, tá errado. Tá errado. Se é a meu favor, tá certo. E não é assim. Não é assim. E hoje também, né, Vitorino, só porque nós somos pessoas que estamos acompanhando há muito tempo, né? Mas a Justiça, depois, eu acho que faz quantos anos que o presidente do CREA,
está eleito e não consegue, há anos que tem, pois agora a Justiça determinou a saída do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul da presidência do CREA. O CREA tá um tumulto, tá um rolo jurídico, envolve... Tá há mais de um ano... envolve, aí assume, não assume, tem verba, não tem verba, sai liminar, tira liminar, tá uma bagunça. Acho que os engenheiros, a classe dos engenheiros, uma classe... Deveria interferir, né? E não aceitar isso, não é? Sentar na mesa aqui, vamos resolver. Porque o CREA está sendo gerido, está sendo presidido pelo sindicato. E não pode. Sabe? Não, primeiro não pode, né? Primeiro não pode. Sindicato... Tem uma pessoa eleita... É que a indústria do sindicalismo, Magda, é um dos negócios mais lucrativos do país. É um negócio milionário. E tem uma cobertura assustadora, que é a cobertura da Justiça do Trabalho. Pois é. A Justiça do Trabalho é que acoberta essas barbaridades que a indústria do sindicalismo brasileiro faz. E sindicato defender trabalhador, o sindicato defende seus interesses, o interesse da sua direção. Tem gente que é dono do sindicato aí há 15, 20 anos, só muda uma mosquinha, tira uma mosquinha, bota outra, mas o resto... E te parece que o ex-presidente pode ter contribuído para isso? O Michel Temer acabou com o imposto sindical. Sim. Aí eles inventaram uma figura agora que é cota negocial, inventaram essa safadeza. Mas vamos inserir a cota negocial. A lei é bem clara, tem que ter autorização do trabalhador para descontar, para mexer no contra-cheque dele. Contra-cheque do trabalhador é sagrado. Pois quem é que desrespeita isso? A própria Justiça do Trabalho. Outra coisa que eu tô curiosa para saber é do início da cúpula do a cúpula do Mercosul. Né? Ela começou para valer hoje, né? Antes tivemos encontros de segundo e terceiro escalão, mas o presidente, o primeiro escalão começou a se reunir hoje. Teve o ministro Ernesto Araújo, fez a abertura, fez um discurso forte, usou de ideologia, atacou os governos de esquerda, enfim, aquela coisa, culpou o PT por isso, por aquilo, blá, blá, tudo previsto. Mas o mais importante que ele disse, e aí é que eu saco dessa manifestação dele, foi que o Mercosul não tem que ser tratado como freio, mas sim como um acelerador. Porque qual é o conceito que ele apresentou e eu acho interessante? O Mercosul não tem que ser um fim em si mesmo, ele tem que trazer outros núcleos, tem que trazer outros segmentos comerciais para participar. A Bolívia e o Chile estão participando como observadores e serão avaliados para, quem sabe, ingressar no Mercosul no futuro, que ficaria cada vez mais forte. Só que 2 governos estão sendo trocados e os ministros serão trocados. A Argentina vai para as mãos da esquerda, o Uruguai vai para as mãos da direita. E com essa mudança, os discursos que estão sendo feitos, na minha opinião, tem que ser mais moderados exatamente por causa disso. O clima de desconforto com a Argentina é evidente, mas é com o governo que ainda não assumiu. Então, o clima lá em Bento Gonçalves está transcorrendo na mais perfeita normalidade até agora. De concreto, algumas coisas interessantes. Por exemplo, as fronteiras. Os brasileiros poderão usar o sistema de saúde dos países fronteiriços. Os países fronteiriços poderão usar o sistema de saúde quando ocorrer uma emergência, por exemplo, um atropelamento do lado uruguaio, o sistema de saúde uruguaio pode atender o brasileiro que foi atropelado. E a recíproca é verdadeira. Outra coisa, os moradores de cidades limítrofes, eles poderão ter documentação dupla, placa de carro dupla, para poder circular com mais liberdade, enfim. Então, uma série de medidas que estão sendo propostas que tem que ver se serão aceitas ou não. Hoje, daqui a pouco, quinta-feira, o presidente Bolsonaro estará aqui no Rio Grande do Sul, vem de avião até o aeroporto Salgado Filho, daqui vai de helicóptero até a base aérea, da base aérea vai de helicóptero até Bento Gonçalves, onde vai fazer um pronunciamento. Só o presidente do Paraguai confirmou presença até agora. Mário Barcelos diz aniversariantes. Primeiro aniversariante, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle foi um grande historiador britânico, né, que criticava severamente, através das suas colunas e através dos jornais, grandes jornais ingleses que escrevia na época, a própria sociedade britânica daquela época, né? Ele falava de economia, de ciência, etc. E foi aliás, qualquer americano, qualquer
homem, mulher de língua inglesa, o povo da língua inglesa adora os comentários até hoje do Carlyle. Rainer Maria Rilke foi um poeta alemão que dizia o seguinte, até tomei nota aqui: uma única coisa é necessária, que é a solidão. E essa eu deixo para o Chicão falar. Emílio Garrastazu Médici, aniversário hoje do Médici, sua opinião, Chicão? O maior ídolo que eu tive da ditadura, porque era duro mesmo, na época dele não tinha esse absurdo que o Vitorino falou. O deputado votou, fecha o Congresso. Que democracia? Democracia pro cara ter um bi e o outro não ter dinheiro para comer, isso não é democracia. Democracia é mimimi, de gabinete. E eu fiz uma homenagem a ele, fiz um evento meu lá no Militão, que é o ginásio que homenageia ele em Bagé. Francisco Franco, generalíssimo Franco, grande figura, o último dos caídos, el último de los caídos. O corpo dele foi retirado da onde estava, no Vale de los Caídos, que fica a 50 quilômetros, junto com o Escorial, lá próximo a Madrid, e foi colocado no cemitério lá, porque eles não queriam mais essas comitivas, romarias que iam até aquele local que fica do lado de um palácio chamado Escorial, né? É uma tumba dentro de uma montanha, realmente espetacular. O primeiro dos caídos, José Antônio, el primero de los caídos, e Franco el último de los caídos. Queriam preservar o frango, né? Sim, senhor, para que o senhor comece depois. Parou. Gerard Philippe, um grande ator, um dos mais lindos homens da França, atores franceses, que faleceu muito jovem ainda. Linda? Sim, muito bonito, lindo. Só nunca achou um homem bonito. Chicão Tofani é um exemplo de beleza. Eu acho. Eu sou escritor, sou um fotógrafo, sou um artista. Mas ele está dizendo que tem beleza, não é referência. O senhor é um Apolo. O Jeff Bridges, ele que tá rindo aqui. Eu não entendo por que o senhor Vitorino ri tanto. Ele fala todo o programa e ri a metade do programa. Ele é feliz. Ele ri de qualquer coisa. O Raul Boesel. Ele tá até de namorado. Conheci esse cara aí é DJ e piloto, ex-piloto da Fórmula 1 e piloto de Stock Car, um baita bota. E um homem que casado com uma amiga minha e mora no Paraná. Muito feliz, o Jay-Z, que é casado com ela. Casado com ela. Casado, Jay-Z, fazendo 50 anos hoje. Jay-Z casado com a Beyoncé. Quem que a gente estava fazendo uma fofoca com o Vitorino aqui? Beyoncé. Ah, Beyoncé. Pô, ela canta bem, viu? Eu sou meio implicante com essas gritonas americanas, mas essa Beyoncé canta bem. Agora, ele fala mal da Celine Dion? Ele fala mal da Celine Dion? Mas o que é isso, Vitor? O que é o Brasil? Para com isso. Eu estou dissertando sobre Raul Boesel, um dos ídolos do povo brasileiro, um piloto de Fórmula 1. Ele cortou para falar da Beyoncé. Agora tu vê, esse é o Brasil. Então esses deputados têm que roubar mesmo aí. Mas o que tem que ver a gaveta? Mas eu tô falando. Mas por que ele não parou de ouvir o que eu tava falando? Ele atropela. O Vitorino falou a metade do programa e a outra metade ele riu. Mas o Vitorino é movido a Rivotril e... Chicão, comprimidinho pra ti. Comprimado, eu não preciso disso aí, que tu que anda com o Cialis no bolso. O que tu sabe? Não, ainda é Muquirana que compra o Cialis, que é mais barato. É, mais barato. Além Ele diz de que fica jogar 36 horas. Ele acha que fica 36 horas, não ganha ninguém. Parou. E aí ele começa a dormir mal, né? Falou, não ganha ninguém. Sozinho. Não ganha ninguém. Por que tu não pega algumas particulares? Roberto, o que é Cialis? Ah, é o céu aberto. O que eu vou dizer pra ela que é Cialis? Cialis é a mesma coisa que Viagra. Quando Viagra de 36 quando abriram horas. a patente do Viagra, que antes o Viagra só poderia ser fabricado pelo laboratório que fazia o Viagra. Depois, quando abriram a patente... é uma marca, né? Exatamente. Já que é uma marca abriram a patente... É o azulzinho. São os genéricos, não sei se pode ser chamado não dessa chega a ser, forma. mas até pode. Mas, Mais ou menos isso. Entendeu, Roberto? Entendi. Ah, tá bom. Então tá bom. Só falta ela perguntar pra que serve. Os segredos que tu sabe Muito dele e tal, e traz ele na chincha aqui. Mas, querida, não, eu tô falando de acordo com o que ele fala. Eu não vou agora dizer uma coisa que o cara vai terminar me processando. Tá entendendo? Eu não posso fazer isso. Tem medo, então? Não é medo. Eu sou um cara que eu respeito o cargo que eu estou aqui na televisão. Eu tenho que dizer uma coisa que é apresentadora. Acho que todo mundo aqui é apresentador. É uma função, todo mundo tem o seu valor aqui, ninguém é mais do que ninguém. Embora todo mundo ache que o Ibope vem em relação a mim. Mas então é difícil, porque eles dizem pra todos nós a mesma coisa. É que eu sou diferencial, né? O resto é tudo igual. Tu é diferente. É bem diferente. Isso é verdade. Essa camisa é homenagem aos militares, então, ao Médici hoje. Médici, Safari,
verde. Eu curto muito. Brasil. Eu acho que eles tomaram uma coisinha antes Da de entrar no ditadura ao estúdio. safari. Foi a notícia da... Não vou Vamos dizer. ver meio ditadura, meio safari, né? Aquela coisa. Não, e não deu confusão lá na Câmara de Vereadores hoje? Deu confusão. Deu bafafá? Deu bafafá. Empurra, Foi um empurra-empurra. Muito O machismo. Adelicel não é aquele vereador que foi no microfone na hora da chamada? Pra dizer que ele estava ausente. Vereador Adelicel, ausente. Figura. Ele Ele foi no microfone pra dizer que estava ausente. E andou dando uns empurrãozinhos no Walter Nagelstein. O Walter... Dá pra gente olhar? Olha ali, ó. Melhor Olha, vocês verem, olha lá. Eles não queriam votar a questão da escola sem partido. Escola sem partido. E aí ele pediu pro Walter, enfim, fazer uma manobra, retirar, e o Walter falou pro outro, assim, pro lado... não posso dizer. Chamou eles numa coisa imprópria. Assim, nada muito grave, Nada mas é um demais, palavrão. mas é um palavrão. O Não posso problema todo é o repetir. seguinte, é que ali tem um desequilíbrio, né? Se Físico. ele empurrar, De massa. empurrar o Walter Nagelsmann é uma provocação. Quando o Walter Nagelsmann enfiar uma biaba nele, vai ser enquadrado Mas ele na não lei do respondeu, idoso. ele não fez Não, nada. nenhum dos dois respondeu, nenhum dos dois vai se manifestar Aí vai e acho ser, que não vão aí fazer esse nada. negócio vai ser da lei do idoso, coisa e Eu tal. acho que no final das contas eles pegaram os brinquedinhos, carrinhos, baldinho, cada um foi para sua casa brincar sozinho. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Amanhã a gente volta logo depois, porque é uma brincadeira isso, né? Num plenário de uma Câmara Municipal de Vereadores, isso é palhaçada. Voltamos amanhã depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.